Oi, gente, tudo jóia? Eu vou dar uma aula de política hoje, né? Sobre conceitos políticos, faz parte um pouquinho do que a gente trabalha de filosofia na Teoria 50, né? Já tem gente entrando, eu vou esperar assim só um pouquinho para o pessoal entrar um pouquinho mais. Tá. A Ângela entrou, Rosana, Rosângela. É, eu vou já explicando mais ou menos o que é, do que a gente vai falar também. É uma aula curiosa, acho que é uma aula mais ou menos interessante para todo mundo, apesar de ser um pouco diferente do tema que a gente costuma tratar, que em geral é a arte, né? Filosofia, arte, história da arte, mitologia e tudo. O Ateliê 50 tem uma variedade. Eu vi que é um tema confuso, assim, tipo, a gente acaba discutindo bastante enquanto tema, né? A questão política. E a gente achou interessante, assim, eu tenho uma teoria política, que é uma teoria de conceitos políticos, né? A gente achou interessante apresentar, não, acho que não vai fazer mal para ninguém, acho que vai ajudar bastante. Né? Uma coisa que eu vou adiantando para as pessoas, assim, prometi, falei desde o início, essa não é uma aula sobre política do Brasil, não é uma aula sobre partidos políticos, sobre candidatos políticos, então a gente não vai falar absolutamente nada sobre isso. Então, né, se a gente for usar algum exemplo, a gente vai usar exemplos da história mais antigos ou exemplos de outros lugares um pouquinho. O que acontece, né? Tipo assim, qual é o nosso fundamento? Deixa eu ver se já tem bastante gente aí também entrando, tá legal e tal, pra gente poder explicar. É que é muito mal debatido, né? É um tema mal debatido, né? Nossa primeira premissa é que as pessoas falam muito, a gente vê muitas pessoas falando, debatendo, brigando por conta de direita e esquerda. E eu já falava muito para as pessoas assim, o conceito de direita e esquerda não está muito bem definido, umas coisas que às vezes se chama de direita, se chama de esquerda não são. Né? O formato como pessoas que são de esquerda avaliam a direita é estranho, então, e o formato como pessoas de direita avaliam a esquerda também é estranho. Muitas vezes, em parte eu acho que isso porque os conceitos não estão bem estabelecidos, né? Conceituar é, em grande parte, trazer à luz, sabe? É delimitar, por exemplo, o que isso realmente quer dizer, sabe? Quando a gente usa essa palavra, o que realmente a gente está querendo dizer, quando a gente faz esse tipo de separação, o que a gente quer delimitar, o que a gente quer apontar verdadeiramente. Qual que é o problema de um conceito mal delimitado? A gente fala um pouco sobre isso na arte, a gente fala assim, o conceito, por exemplo, de arte foi um conceito desconstruído ao longo do último século, né? E qual que é o problema de você desconstruir o conceito? É que ninguém sabe te dizer com clareza o que é arte. Então, se você perguntar o que é arte, a pessoa, a arte, ela vai escorregar ali e tudo, vai ter dificuldade em explicar o que é. E isso é ruim em alguma medida, porque você pode apontar qualquer coisa como arte, a pessoa também não tem como questionar, você não tem como delimitar, mas você também não tem como questionar. E esse ambiente onde você não consegue delimitar as coisas, entender do que você está falando, é um ambiente muito difícil de lidar, sabe? É um ambiente que não propicia a possibilidade de conversa e de diálogo, que eu acho que é sempre o que a gente defende, que é a possibilidade do diálogo, ou principalmente da dialética, né? Um termo da filosofia muito importante. Né? O que é a dialética? Vou conceituar a dialética para vocês entenderem o que é, porque às vezes a gente escuta o pessoal falar e fica meio sem entender. Vou conceituar como eu entendo, né, que é um conceito grego, que é o diálogo de opostos. Né? A dialética é o diálogo de opostos. É quando eu pego duas figuras com posições distintas, coloco elas uma frente à outra, e elas dialogam, né? Elas debatem, dialogam verdadeiramente, elas expõem a diferença das ideias delas, né? E a gente avalia o que está acontecendo. Né? A gente usa isso para falar como duas figuras, mas isso às vezes acontece na cabeça da gente. Às vezes na própria cabeça a gente está debatendo duas possibilidades distintas e a gente confronta elas. E a forma com a qual a gente raciocina tem muito a ver com isso. Vou começar a falar um pouco então de política, já que já entraram algumas pessoas aí, dá para a gente conversar. Não é longo, a gente vai só expor do que a gente está falando, né? Que são os conceitos políticos, são os eixos, a gente vai falar principalmente de eixos políticos, tá? Mas, e para isso a gente vai ter que regressar bastante atrás e conversar um pouco do porquê que o ser humano se organiza em sociedade. Né? Por que há a política? Há a política porque há a sociedade. Há a política porque o ser humano se organiza em grupos. E esse é o fator fundamental. A questão é por que o ser humano se organiza em grupos, qual é a vantagem. Então são várias vantagens, o ser humano tem várias vantagens de se organizar em grupo. A primeira delas muitas vezes é econômica mesmo, é porque, né, você pode dividir as suas tarefas, sabe, e não ter que preocupar com tudo. Então um pode pescar enquanto o outro planta, e o outro caça, e o outro faz um jarro, e aí você consegue dividir então as funções
e se dedicar mais. Né? Ao longo da civilização humana, isso foi muito útil para um homem. Né? Tipo, se organizar em comunidades, em grupos, sempre fez com que o homem crescesse, como ele conseguisse ir um pouco mais longe, um pouco mais distante. E essas organizações foram tomando níveis de complexidade muito grande. Então, às vezes é uma organização muito pequena, mas ela acaba tomando uma complexidade estrutural muito grande, e por isso aparece então o debate político. O debate político é: que sociedade é essa, né? Que estrutura de sociedade é essa que eu estou, né, para eu entender, para eu ver como que eu me encaixo nela, e também qual que é o debate dentro da sociedade do que se quer, né? O que se quer com o grupo. O debate político é bastante isso, né? O que a gente quer do coletivo, né? A gente enaltece ele como o Estado, né? O que eu quero do Estado? Principalmente a gente vai falar qual que é a relação do Estado com o indivíduo, né? E vamos fazer algumas separações para começar, para a gente tentar explicar que há diferentes formas de organização, né? Esse é o nosso ponto. O que acontece? A primeira são formas de organizações políticas. Essas são muito bem delimitadas, elas estão delimitadas desde os gregos. Então, desde os gregos, eles delimitaram isso com muito cuidado, separaram, organizaram, que são 3 possíveis formas de governo, né? Que é, teoricamente, a monarquia, a aristocracia e a república. Normalmente, Aristóteles delimita a república. A monarquia é o governo de que um governa todos. A aristocracia é um governo onde um grupo governa todos. Né? E a república, né, na concepção grega, seria um governo do povo, onde todos se governam. Né? O governo é de todos, mas acaba sendo um governo representativo. Né? Vira uma democracia representativa, né, como a gente chama, porque a gente delimita quem vai representar a gente para tomar as decisões. O próprio Aristóteles, então, ali, né, tipo assim, a gente está falando de uns 300 anos antes de Cristo, já faz uma separação, né, essa organização daqui. Ele fala assim: então, você não só tem os tipos diferentes de governo, mas você tem a possibilidade de ser virtuoso ou vicioso. Né? Então, a monarquia é quando um governa visando o interesse de todos. Né? A tirania é quando esse um governa todos visando o seu próprio interesse. E assim por diante. A aristocracia seria quando um grupo governa tentando decidir o que é melhor para o todo, visando de fato tomar as melhores decisões para o todo, para o coletivo. Né? E a oligarquia seria aquele momento onde esse grupo governa o todo em benefício próprio, tentando tirar do todo um benefício próprio. E eles faziam uma inversão, diferente de como a gente costuma avaliar, né? Mas eles falavam que a república então seria a forma virtuosa, né, do governo do povo, e a democracia seria a forma viciosa. Né? Por que eles falam isso? É porque seria quando as pessoas elas votam, né, e decidem pensando só em si, nunca no coletivo. E isso normalmente é um erro. Né? Isso tende a levar o homem a um erro. Mas essas são formas de governo, são diferentes formas de governo que estão estabelecidas. Hoje em dia a gente fala basicamente assim, da democracia, o mais comum para a gente. Né? Eu não vou entrar aqui porque são 2 assuntos independentes, né? Só para apresentar que há formatos distintos. O que eu vou tentar explicar é como que uma sociedade, independente de ela ser monárquica, oligárquica ou democrática, né? Como que ela se organiza, em torno do que ela se organiza, quais são os fatores mais determinantes para isso. E o nosso ponto, e o que a gente quer colocar, é que debate-se muito sobre duas escolhas distintas que você faz democraticamente, que seriam as escolhas entre direita e esquerda. E todo mundo debate isso, e eu acho que debate de uma forma um pouco equivocada, na maior parte das vezes, sabe? Porque esse é um eixo econômico. E a gente vai explicar que não é um eixo, não é uma separação. Não, né, originalmente fala-se de 2 separações, que é uma normativa também. Então isso geraria um cubo, né, geraria um quadradinho assim, né, tipo assim, dividido em quatro partes, né, possíveis, né, 4 tipos de organizações possíveis. Mas a gente está falando que é um pouco mais complexo. A gente está falando que são 3 eixos, que o debate acontece a partir de 3 eixos distintos. Em cada um dos eixos cada indivíduo ou cada sociedade tem que fazer uma escolha sobre qual direção ela vai. Eu vou começar explicando o direita e esquerda, que é o que dá mais confusão, é o que é mais falado, é o mais simples. Eu acho que vocês vão entender melhor para a gente poder passar para os outros 2 eixos. Né?
o que é uma estrutura de organização econômica, né? O que é um conceito, eu vou conceituar da forma que eu vejo mais fácil, mais simples e mais clara de explicar, né? Eu não vou fazer uma história dessa conceituação, eu vou colocar no formato com o qual eu vejo que esse conceito clareia mais o pensamento e a visão do universo onde a gente está. Então, o eixo direita-esquerda é como uma sociedade se organiza economicamente. Né? Sociedades ou grupos, né, humanos se organizaram muitas vezes pensando na organização econômica. É vantajoso, em geral, você estar num grupo, né, e estabelecer uma organização econômica. Exatamente porque você faz trocas entre o grupo, porque um pode trabalhar num lugar, outro pode trabalhar no outro, e isso é positivo, né? Isso tende a fazer com que a sociedade possa se estruturar de uma forma mais complexa e ganhar mais benefícios a partir daí. Isso, ok. Então, grupos se organizam a partir de modelos econômicos, para se fortalecer economicamente. E economicamente não é só dinheiro, tipo, é em termos de recurso, né? Pensando na ideia de serviços e recursos que você pode ter. O que acontece? O que é o eixo? Então, direita e esquerda, deixa eu ver se consigo mostrar ele aqui para vocês. Ó. Aqui está a divisãozinha dos eixos, né? Então, a gente divide o primeiro eixo, né, direita e esquerda. Qual é a questão que está colocada aqui? O dilema desse eixo é o quanto eu, enquanto indivíduo, quero entregar do meu resultado, né, daquilo que eu produzi para o coletivo, e o quanto eu quero guardar para mim. Né? O quanto eu quero entregar para o coletivo, por que eu entregaria parte do que eu produzi para o coletivo? Bom, porque eu quero benefícios do coletivo também. Na expectativa que o coletivo me entregue algo de volta, me entregue algum serviço que a gente chama de serviço público. Né? E é por isso que eu entrego uma parte do que eu produzi. A parte do que eu produzi, tá, gente, nem sempre, não em toda estrutura, é especificamente dinheiro. Poderia ser, em uma sociedade mais arcaica, parte da minha colheita. Então eu planto, né, vou lá, tenho um esforço, planto, mas eu estou numa sociedade, então eu pego parte do que eu plantei e entrego para o coletivo para ser redistribuído, para ser reorganizado, para ser negociado e tal, em troca de outra coisa. Como acontecia? Pode ser em troca de segurança, por exemplo, pode ser em troca do Estado, né, do conjunto organizar um exército e proteger, por exemplo, a minha colheita, a minha casa, etc. Então, visando um objetivo em comum do coletivo. Né? O que acontece? O que é, então, essa divisão direita e esquerda? Ela é uma divisão ampla, ela não são só dois pontos, ela tem dois extremos. Mas ela tem várias posições intermediárias entre os dois extremos e fala-se muito pouco sobre isso. Né? O que é a extrema-direita? Eu acho engraçado que eu vejo as pessoas falando que a extrema-direita é fascista ou nazista e eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra. A extrema-direita, pensando no eixo econômico, eu não quero entregar nada para o coletivo. Né? E, consequentemente, eu não quero receber nada do coletivo. Eu não quero entregar nada para o coletivo e eu não quero que o coletivo, na minha expectativa, não espero que o coletivo me forneça nada. Né? A gente separa muito na ideia do imposto, então eu não quero pagar nenhum imposto, eu quero o menor imposto possível, ou zero imposto, mas eu me viro, cada um se vira individualmente com o que produziu a partir das trocas individuais. Né? Então eu pago tudo que eu quero receber, eu pago a minha saúde, a minha educação, etc. Isso é a extrema direita. O que é a extrema esquerda? Né? O que seria a extrema esquerda nesse tipo de pensamento? A extrema esquerda é especificamente quando eu quero entregar todo o meu produto. Eu produzo, eu trabalho, mas eu quero entregar tudo para o Estado, para o coletivo. E então o Estado ou o coletivo, né, vai redistribuir isso para todos de forma mais igualitária, teoricamente. Né? O Estado vai decidir como redistribuir isso, e não o indivíduo. O que acontece? Eu posso estar pensando também não só em dinheiro como imposto, não só em produto como algo que eu produzi, mas eu posso também estar pensando no meu serviço individual. Né? Então não seria impossível eu imaginar que, bom, eu tenho 7 dias da semana, eu quero entregar, eu acho que eu exerço uma função individual, ganho dinheiro com ela, mas eu quero entregar parte disso para o coletivo. Né? Então eu dedico, por exemplo, um dia meu de trabalho para o Estado, para o coletivo. Né? Então, por exemplo, sou professor, tenho escola particular, etc. e ganho meu dinheiro. Mas eu posso fazer, eu quero então entregar algo para o Estado
e aí eu entrego um dia de trabalho, por exemplo, para o Estado, né, em troca de benefícios que o Estado está me dando, que são, em geral, outros benefícios, que podem ser serviços de saúde, etc. Né? E funciona da mesma forma. Né? Então, a extrema-direita, você não quer entregar nada do seu serviço, mas a extrema-esquerda também, a extrema-esquerda teria um problema, porque eu quero entregar todo o meu serviço. Né? Eu trabalho para o Estado. Né? Todo o meu trabalho é dedicado exclusivamente ao Estado. E essa é, então, a divisão. É o quanto eu quero entregar. Você pode pensar nessa divisão em termos de valor. Né? O quanto o indivíduo deve entregar para o coletivo. Eu quero que ele entregue 10%. Bom, 10% é um pouquinho, né? Mas é possível. Não, eu quero entregar 60% de tudo que eu produzi, de tudo que eu ganhei. Bom, é considerado originalmente alto, né? E aí você vai tentando especificar qual que é essa dinâmica. Né? Quanto mais eu caminho para a direita, menos serviços o Estado me fornece. Né? Efetivamente, contrário, né? Quanto menos eu entrego para o Estado, obviamente, ele me devolve menos, né? Ele presta menos serviço, e quanto mais eu entrego, teoricamente o Estado deveria me prestar mais serviço. É claro que o Estado pode ser ineficiente em muitos sentidos, então você pode entregar muito e o Estado fornecer pouco, o que acaba sendo uma forma deturpada da interpretação, mas pode acontecer, pode acontecer inclusive uma deturpação do processo, onde eu entrego parte do meu trabalho, do meu resultado para o Estado, e o Estado é ineficiente em me devolver. Então a minha credibilidade para com o Estado diminui, de forma que eu prefiro entregar o mínimo que eu puder para o Estado, porque eu não acho o Estado eficiente para me retornar isso em benefícios. Né? Mas é sempre um jogo entre o indivíduo e o Estado, entre os indivíduos e o coletivo. Sobre a perspectiva de como isso se dá e como se organiza. Vocês estão gostando? Vocês estão achando interessante? Está dando para pegar a ideia aí? Eu vou fazer uma explicação talvez mais complexa também de como é que isso funciona. É que tem a questão também, dentro do eixo direita-esquerda, entra então a questão da propriedade privada. Né? Essa questão acaba sendo discutida por quê? Porque à medida que eu caminho para a extrema esquerda, se eu chegar na extrema esquerda total, não existe mais propriedade privada, não existe mais, teoricamente, né, algo que seja individualmente simplesmente meu. Tudo pertence ao coletivo e personificado no Estado. Né? Então tudo pertence ao coletivo, tudo pertence ao grupo, tudo pertence, teoricamente, ao Estado. E o Estado redistribui isso. Né, o que impede que eu faça escolhas individuais de como gastar o meu dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, é o Estado que decide, né, como isso vai ser necessariamente distribuído. Né? À medida que eu caminho, então eu perco um pouco de autonomia, isso tem que ser bem caracterizado, toda vez que eu caminho diretamente para a esquerda, né, total. Por quê? Porque eu não tenho mais o meu próprio produto para trocar. Né? Quanto mais eu caminho para a direita, eu tenho mais autonomia, mas eu recebo menos. Eu tenho mais autonomia porque eu tenho mais do meu serviço, ou do meu produto, ou do meu dinheiro individual, que eu ganhei individualmente, para trocar com outros indivíduos dentro da minha sociedade. Então eu determino quais trocas eu vou fazer necessariamente. Então, tipo, a direita pressupõe uma autonomia maior, mas menos serviço, menos prestação de serviço. Né? A esquerda pressupõe mais serviços, mas muito menos autonomia, ou zero autonomia, à medida que eu caminho para os extremos. Né? Eu pessoalmente, né, eu sempre delimito assim, eu acho que os extremos são exatamente como a gente pronuncia eles, são extremos. Né? Os extremos pressupõem extremismos. Né? Eu acho sempre muito difícil que alguém esteja falando sobre algum dos pontos extremos dessa divisão, né? Que eu não quero entregar nada para o Estado, então quer dizer, eu não quero que o Estado me forneça nenhum serviço. Né? Eu não quero polícia, juízes, eu não quero saúde dada pelo Estado, né? Saúde pública, escola pública e tal. Eu pressuponho que eu mesmo determino tudo. Então, o que é necessariamente bem complicado. Então, né? Porque isso dificulta a mobilidade da sociedade, e algumas funções é interessante que elas sejam independentes, isso é uma outra história. Né? E o outro extremo, quando eu quero entregar absolutamente tudo que eu produzi para o Estado, e eu pressuponho que o Estado então vai me devolver isso,
com serviços de qualidade e tal, é também perigoso, porque eu não sei que estado é esse, eu perco um pouco a autonomia. Se for um estado ótimo, pode ser que funcione, mas eu perco toda a autonomia. E se você pensar em termos de serviço, tá? Imaginando que não é o meu dinheiro, o meu imposto, que não é o meu produto, que é o meu serviço, que é o que eu entrego, eu posso acabar me transformando num tipo de escravo do Estado, né? Tipo, eu trabalho, mas o Estado fica com tudo e redistribui tal como ele quiser. Então pode cair um pouco nessa interpretação também. Né? Em geral, a gente está falando, e essa é uma escolha engraçada, porque é uma escolha individual. Né? É uma escolha individual e eu acho que é uma escolha que todo mundo deveria pensar. É o quanto você gostaria de entregar para o Estado para ter serviços em troca. Né? O quanto cada uma das pessoas que está vendo isso ou ponderando acha que seria justo entregar para o coletivo em troca de serviços. E você pode pensar nisso em termos de porcentagens. Pô, eu acho que 10% é legal. Então, o outro fala assim, não, acho que 10% é pouco, eu quero que o Estado forneça mais serviços, né? Então eu quero entregar mais. Mas algumas coisas se tornam discrepantes quando você não entende disso, né? Porque às vezes você pergunta para a pessoa o que ela quer, qual que é a expectativa política dela. E ela fala assim, eu quero menos impostos e mais serviços. Isso é uma discrepância. Isso eu chamo assim, isso é um unicórnio, né? Isso não existe. Não tem como eu entregar menos para o Estado, entregar o mínimo possível para o Estado e ter mais serviços. Se eu quero mais serviços, eu tenho que estar disposto a entregar mais. Se eu quero menos serviços, se eu quero menos impostos, se eu quero entregar menos, eu tenho que estar disposto a receber menos do Estado. Né? Essa é uma questão muito importante que não é muito bem delimitada. Eu acho que outra coisa muito difícil também de interpretar, e eu acho que ela causa discrepâncias políticas em geral, é quando eu entendo que eu não quero entregar nada, mas eu quero que o outro entregue tudo. Né? Então você, eu não quero entregar meu serviço para o Estado, mas eu quero que aquele outro ali que eu estou apontando entregue todo o serviço dele para o Estado. Né? Isso não configura em geral uma sociedade, isso configura normalmente uma quebra de sociedade, uma quebra de acordo do comum. Tal. E quando chega nesse ponto tem que ser muito bem discutido, porque muitas vezes, né, se é abusivo, o Estado racha, ele vira dois estados, ou pessoas que estão sentindo que elas estão sendo abusadas, elas vão embora. Né? É o que acontece muitas vezes politicamente quando você está avaliando. Né? Às vezes o Estado bota lá e fala assim, 70% de imposto. Aí o cara olha para isso lá, ele tem uma empresa ou é agricultor, e ele fala assim, 70% eu não pago, 70% eu não trabalho. Então não produz, né? O cara não planta, pega o dinheiro dele e leva para outro país, ou pega o dinheiro dele e coloca em outro lugar e tal, porque ele entende o imposto como abusivo e ele acaba desistindo de produzir. Então é muito comum que isso aconteça. Né? Eu lembro sempre que a gente pensa em Minas Gerais na Inconfidência, né? E o motivo da Inconfidência, né? da racha, né? Da disputa com a monarquia, né? com Portugal, era o quinto, né? Porque achava-se então que o quinto era um imposto abusivo, que era excessivo, né? E o quinto seria 20%. As pessoas estavam achando que 20% era um ponto abusivo que merecia então uma revolta contra o Estado, então, que muitas vezes pode acontecer. O Brasil trabalha numa faixa, ou trabalhava, né, de mais ou menos 30% ou 35%, que é aplicado muitas vezes, ou era, né? Gasolina, comida, energia, etc. Não só que você paga no imposto de renda, mas que às vezes você paga simplesmente nos produtos ali, como impostos e tal. Mas países diferentes têm taxas diferentes para isso. E uma coisa muito interessante política é você comparar lugares diferentes para você entender como eles se organizam. Até para você ver o resultado que eles estão tendo. Eu quero mais ou eu quero menos. E a posição que você toma, na minha concepção, entre direita e esquerda, não é sobre as ideologias necessariamente que os partidos estão falando para você que eles têm ou não têm, entendeu? Muitas vezes os partidos não estão te ajudando muito a fazer essa escolha. Mas é como você entende que seria o melhor formato para você e para a sociedade. O melhor formato para a sociedade, teoricamente, deveria ser o melhor formato para você também. Então é o que se espera. E aí você faz essa divisão, né? Fazer, eu acho que, 20% é legal. E o outro fala assim, não, eu acho que tem que ser 70%, a gente tem que entregar 70%. E aí essa é a discussão teórica entre direita e esquerda. Tem um outro ponto dela também que eu vou ressaltar, e eu vou ressaltar isso sobre todos os eixos. Eu acho que ela não é uma decisão fixa. Né? As pessoas trabalham essa decisão como sendo uma decisão estável. A pessoa fala assim, eu sou dessa posição e ponto final. E aí ela tenta reconfigurar a vida dela a partir da posição.
E eu falo que não, porque, por exemplo, vou dar um exemplo de transição de pensamento entre o eixo econômico, né, esse eixo da direita e esquerda. Por exemplo, o fulano falou lá, eu acho, a sociedade decidiu que o imposto legal, né, seria 15%. Né? Obviamente esse é um ponto à direita, né? Tipo assim, porque 15% é um imposto pequeno, teoricamente. E aí todo mundo paga 15%. Mas aí o Estado vira e fala assim, olha, a gente quer melhorar o país para todo mundo, ou o coletivo para todo mundo, e a gente tem a intenção então de construir, por exemplo, o tema do Brasil, uma refinaria. A gente quer construir algumas refinarias para poder ter gasolina mais barata dentro do Brasil. E aí o que acontece? Eu falo assim, então há uma perspectiva de que a gente aumente esses 15% de imposto para tipo, 25% durante o período para a gente poder arrecadar o dinheiro para construir esses bens para a sociedade, para que no futuro, né, tudo possa baratear. E aí você troca de posição, você fala assim, poxa, essa é uma ideia interessante, né, então vamos oferecer um pouco mais do nosso trabalho ou do nosso produto para que a gente tenha exatamente esse resultado. Mas pode ser uma variedade de coisas, pode ser fazer, eu quero construir mais escolas, a gente precisa de mais escolas, então a gente vai ter que aumentar ou trocar, e as pessoas podem entender isso e trocar de posição. Assim como pode haver também uma troca inversa, porque às vezes você está há muito tempo entregando ali 60% e fala assim, pô, o coletivo já ganhou o suficiente, a gente não está precisando disso, a gente pode diminuir os impostos para ter um alívio, né, e alguns serviços desses que acabaram se tornando, ou podem se tornar obsoletos, ou podem ser o que a gente chama de privatizados, né, entregues para empresas administrarem individualmente, você paga se você quiser ou não, então, ou paga sob livre perspectiva. Esse é normalmente o diálogo que está acontecendo quando você pensa na dinâmica de direita e esquerda. Então, depende do que está acontecendo, né? Depende do momento que a nação ou o coletivo vive para você decidir qual porcentagem do seu serviço, do seu produto você quer entregar. E essa é a primeira parte da história, né? Tipo, a primeira parte da discussão é a discussão direita-esquerda, que todo mundo joga um monte de coisa lá. Eu vou partir para outra parte da discussão, eu estou falando que são 3 eixos, né? E quando eu falo que são 3 eixos é bem curioso, porque não sei se vocês vão conseguir ver aqui, o que gera em termos de opção política eu chamo de prisma, né? O prisma político. Isso é muito engraçado porque essa teoria é minha, tá? Eu não vi ninguém mais falando sobre ela, mas tem muito tempo que eu discuto isso, eu resolvi apresentar, que ele gera tipo um cubo, né, de opções políticas. Então é uma variedade, né, de possibilidades de opção política, porque são 3 eixos. Eu vou explicar os 3, depois eu explico o cubo para vocês, esse prisma para vocês. Espero que vocês estejam gostando também dessa explicação. Vou falar sobre um outro eixo muito determinante, que é o eixo normativo. O eixo normativo, ele diz respeito a algo que acaba sendo em discussão, algumas discussões modernas acabaram caindo exatamente nesse lugar e a gente não percebeu e tal, que é um eixo sobre o quanto eu entendo, o quanto o Estado deve ser normativo. O quanto o Estado deve ser normativo o quanto o Estado tem o direito, ou deve ter o direito de intervir na conduta do indivíduo. O quanto o Estado pode ser punitivo ou não. Vou explicar de uma forma mais simples. Vamos pensar uma estrutura bem mais fácil, bem mais simples de entender para a gente pensar isso. Uma família, então. O quanto eu entendo que os pais, ou o pai ou a mãe, né, quem estiver no controle ali, ou a dupla, né, porque pode ser a dupla, pode ser um ou pode ser outro, deve ser severo ou não com os filhos ou com o resto da família, já que ele está teoricamente estruturando, personificando o Estado ali, né? Então a gente fala pais controladores, né? Então algumas pessoas vão falar assim, eu acho que os pais devem ser bem punitivos, bem severos, para que as crianças fiquem na linha e a estrutura da família se organize. Então a gente chama de pais controladores, né? No eixo a gente vai falar totalitários, né? Poderia ser controladores, mas normalmente a palavra que a gente usa é totalitário. O Estado, por que totalitário? Porque a gente tem o Estado tem total poder de decisão e de punição sobre o indivíduo, né? E o contrário do totalitário, né, o que seria o inverso dele, então o outro ponto do eixo seria, eu vou usar a palavra liberal, tá? Seria pais liberais, né? O que seriam pais liberais? Seriam pais muito pouco normativos, que têm poucas normas, têm poucas regras e são muito pouco punitivos. E eles trabalham com a ideia de que eles podem conversar, que os filhos vão se desenvolver, os elementos da família vão se desenvolver, de forma que cada um acabe tomando a decisão melhor sobre o que deve acontecer. Então são 2 extremos, são 2 ideias completamente distintas.
Né? O que acontece? Bom, vamos falar sobre o normativo no sentido que, digamos que você participe de um grupo que não tem nenhuma norma. Né? Isso é um grupo liberal. Né? O grupo, né, ou o conjunto, ou a comunidade, não tem nenhuma regra, nenhuma norma, nenhuma punição. Né? Cada um faz exatamente o que quer. E cada um age como quer. Qual que é o problema? Significa, portanto, que o Estado não te fornece normas ou segurança. Então, por exemplo, se um bater no outro, o outro vai lá e bate, e eles se resolvem do jeito que eles quiserem. Cada um resolve seus problemas do jeito que ele quiser. Seria uma concepção bem liberal da história, né? Que é deixar as pessoas meio que à própria sorte, o que não é exatamente uma configuração de Estado, mas a gente tem que falar dos extremos. E o que é um Estado totalitário? Né? O que é um Estado com o poder total de intervir no indivíduo? Né? E o que é esse poder total? É quando o Estado entende que, para o benefício do grupo, ele pode fazer o que ele quiser com cada um dos indivíduos. Né? Ele pode privar eles da liberdade, ele pode privar eles da capacidade de pensamento, de terem pensamentos individuais, ele pode privar eles dos bens pessoais, ele pode confiscar os bens pessoais deles, se ele achar que assim deve ser feito, e ele pode privar eles, inclusive, do que seria, teoricamente, o mais precioso, né? Que seria a própria vida. Né? Então, o Estado totalitário, em benefício do coletivo, ele entende que ele pode matar as pessoas para o bem do todo. Né? Seria bem totalitário. Esse, em geral, é o eixo mais perigoso, exatamente porque vocês podem imaginar, né? Grandes ditaduras, grandes regimes totalitários são necessariamente regimes que caminharam nessa direção, nesse eixo, para um extremo. Né? Um dos exemplos, são vários exemplos de estados que se tornaram incrivelmente totalitários ao longo da história. Né? Um dos exemplos é muito comum, a gente fala, a Alemanha nazista, a Alemanha do Hitler, que se torna, em certa medida, totalitária, né? Porque ela entende que ela tem total direito de agir sobre os indivíduos, tanto que, né, a Alemanha executa pessoas, né, os próprios cidadãos alemães têm doenças mentais, eles são eliminados para o bem do coletivo. Né? Então ela passa, antes de acontecer toda a história com os judeus, etc., né, ela passa a eliminar figuras que têm malformações ou problemas mentais, etc., que eles acham que isso causa um custo desnecessário para o Estado, então para o bem do coletivo, essas pessoas podem ou devem ser eliminadas. Então, tipo, bem totalitário. Né? Não é o único exemplo de Estado totalitário, vários exemplos de Estados totalitários, e caminham no sentido de que o Estado tem primazia sobre a ação do indivíduo. Então, e não está ali para garantir os direitos individuais do indivíduo. Se torna bem complexo, né? É uma decisão difícil de ser tomada, né? Quando você vive numa sociedade caótica, você quer alguma norma, mas você também quer algum nível de liberdade, você quer que o Estado possa punir pessoas que cometeram crimes em alguma medida, né? Mas talvez você não queira que eles sejam extremamente severos com essas pessoas. Como entender isso? Né? Vamos colocar assim, vou colocar um tema simples para entender, que é, por exemplo, escutar música. Então, todo mundo em geral escuta música. E você fala assim, pô, eu quero morar num estado absolutamente liberal. Quer dizer, eu posso escutar a música que eu quiser, na hora que eu quiser, na altura que eu quiser. Isso é totalmente liberal. O que é um estado totalitário nesse sentido? O Estado delimita que música você vai ouvir, quando você vai ouvir e como você vai ouvir, para o bem de todos, para ninguém se sentir incomodado. Né? E o Estado, inclusive, pode te punir severamente por escutar a música errada ou na hora errada. Ele pode te prender porque você escutou a música errada. Tipo, parece uma loucura, mas acontece, né? Ao longo da história, coisas desse tipo aconteceram. Então, né? O Estado pode te privar de escutar certos tipos de música. Né? O que normalmente a gente discute ou trabalha é a ideia de que a gente estabelece algum tipo de norma que não é nem uma coisa, obviamente, nem outra. Né? Volta naquilo que eu sempre falo, o que é um extremista. Um extremista é alguém que se configura dentro dos extremos. Tá? E eu dei 2 exemplos extremos, mas vocês têm que entender que há vários exemplos no meio do caminho disso. Né? Há vários possíveis exemplos dentro desse caminho, do quanto o Estado deve ou não intervir. Essa é uma discussão moderna, ela está bem em discussão. Eu brinco que esse eixo é um eixo curioso, porque eu acho ele o eixo teoricamente mais perigoso de todos os eixos, para ser bem sincero. E eu falei que modernamente, atualmente, algumas pessoas dormiram
liberais e acordaram totalitárias, sem perceber. Né? O fato da gente não discutir esse eixo fez com que muitas pessoas mudassem de posição política muito recentemente, se você pensar, de liberal para totalitária, num piscar de olhos, assim, muito rápido. Então, sem a devida... Eu estou falando assim, claro que a pessoa pode tomar a decisão dela e mudar, mas eu falando, sem a devida conversa, né, o devido diálogo sobre o porquê ou como isso deveria acontecer. Né? Ao longo da história, obviamente, né, eu falo que essa posição ela muda. Por exemplo, se você estiver num estado absolutamente caótico, né, que o caos impera, você busca num governante ou no estado, né, ou no coletivo, ordem. Então você pode caminhar de liberal para o eixo do totalitário ali, né? Porque você visa algum tipo de ordem, porque a sociedade entrou num desarranjo absoluto, então, né, o grande desarranjo, de forma que priva, né, o grande desarranjo também te priva de várias liberdades. Por exemplo, se numa sociedade pode tudo, então você não tem nenhum tipo de segurança nessa sociedade. Isso pode desarranjar uma sociedade. As duas coisas podem desarranjar uma sociedade. Digamos que a sociedade se estabeleça como altamente totalitária. O que vai acontecer? Ou as pessoas vão se rebelar, ou as pessoas vão fugir desse lugar. Né? Isso a gente pode ver recentemente em alguns lugares acontecendo. Modernamente, a gente viu ao longo da história, mas a gente vê hoje também pessoas fugindo de estados que são altamente totalitários, punitivos, porque eles não aguentam mais. Então. Ou você tem uma sociedade absolutamente liberal e ela racha. Né? Tipo assim, ela não consegue colocar a norma, ela não consegue colocar a estrutura, e essa sociedade acaba rachando. As pessoas podem ir embora e falar, pô, não quero morar aqui, porque aqui é uma bagunça, aqui é um caos, né? E eu preciso de algum nível de ordem, né, estabelecido aqui. Então, eu achei esse eixo muito difícil de ser discutido, tem vários pormenores, assim, severidade nas normas, número de normas, até onde o Estado pode ou não pode ir. Tudo isso entra numa base de discussão desse eixo. É uma discussão bem curiosa, uma discussão que deveria ou poderia ser feita, mas que muitas vezes a gente não entende como ela está sendo articulada, então as pessoas não sabem nem como debater isso. Eu acho que a maior parte das pessoas, se eu perguntar, não vai saber como se posiciona. Né? Não vai saber, perguntando para vocês aí, se vocês sabem se vocês estão se colocando acima ou abaixo. Normalmente é o eixo que a gente considera como vertical, né? Totalitário, liberal. Lembrando que depende do nível de ordem que você quer colocar aqui. Né? Tipo, o nível de interação que você quer. Assim, eu quero... por exemplo, algumas pessoas vão falar que eu quero que o Estado controle aquilo que as pessoas leem, os livros que elas podem ler. Eu tô falando assim, não, eu acho que o Estado não deve intervir nunca no que as pessoas leem. Ok, entendeu? Então são dois pontos de vista diferentes, entendeu? E essas discussões foram recentes, entendeu? E elas podem se dar em níveis distintos. É claro que uma própria pessoa pode achar que num lugar pode um negócio e no outro não. Qual é uma grande distorção desse eixo? Eu falei que havia distorções no eixo econômico, vou falar sobre distorções desse eixo. Elas são no sentido que eu quero que uma norma severa seja aplicado a ele, mas não a mim. Eu quero que ele esteja sujeito a uma norma severa, mas ele esteja sujeito a uma norma liberal. Então eu quero ter liberdades, enquanto eu quero que aqueles não tenham, que eles sejam controlados. Então essa é uma discrepância. Obviamente isso gera um racha. Quando você tenta estabelecer isso, você gera um racha dentro da sociedade. É uma forma ótima de você dividir a sociedade em duas ou três, entendeu? O que é sempre perigoso. Normalmente as pessoas não querem fazer isso dentro da sociedade. Então, e a gente associa muito a escalada para o eixo totalitário, né, para o polo totalitário, como um tipo de censura, de privações ou de severidade de punições, etc., em relação a isso, e o outro como, por exemplo, liberdades. Né? Por exemplo, há mudanças no eixo muitas vezes, né? E elas não são sempre fáceis de identificar. Por exemplo, eu vou tentar puxar um exemplo recente, assim, mais antigo e tal, que, por exemplo, antigamente não tinha legislação se a pessoa podia fumar ou não dentro de lugares privados, dentro do avião, etc., teatro, então era liberado, a pessoa fazia tal como ela imaginava. Hoje, então, há legislações mais severas e punitivas, né, que impedem que essa pessoa possa, por exemplo, fumar dentro de lugares fechados. Então houve uma mudança de posicionamento por conta disso. Né? Alguns países não interferem nisso. Por exemplo, na Espanha,
por exemplo, quando eu fui, eu via que eles não interferiam, as pessoas agiam tal como elas queriam, né? E diverge isso, né? Alguns desses pontos são divergentes dependendo do lugar, do estado que você está. Então, ok, ficou ok esse eixo? Vocês podem mandar pergunta também se vocês quiserem. Então eu vou falar de mais um eixo agora pra gente. Vou falar do terceiro eixo, que é uma configuração. Mas quem tiver dúvida, estiver gostando, ou quiser fazer uma pergunta, ou não estiver gostando, quiser comentar também, falar assim, Rodrigo, você não está entendendo nada e tal, pode falar também. Eu vou apresentar para vocês o terceiro eixo. O terceiro eixo é uma novidade. Eu acho que ele é um eixo muito debatido atualmente. Eu vou explicar. É um risco que eu estou correndo, porque é um eixo que eu inventei, entendeu? Eu inventei assim, eu acho que ele existe, mas eu não vi isso ainda muito bem explicado, tá? Que é o eixo cultural, tá? Então, que bom que vocês estão gostando. Então eu vou falar do eixo cultural, né? O eixo cultural, o que acontece com esse eixo especificamente, né? Eu vou explicar com um pouco mais de cuidado, né? São os valores culturais. Valores culturais são muitas coisas. Normalmente a gente pensa em religião, é um pouco mais do que religião na minha concepção, mas são os valores que uma sociedade traz. Esse eixo não foi muito debatido até então. Eu acho que o debate dele é um debate muito moderno. Eu acho que as pessoas estão debatendo direita e esquerda. Eu não acho que esse debate é um debate em geral, muitas vezes apaziguado dentro da história, sabe? As pessoas sabem bem como esses dois eixos funcionam. A maior parte dos países civilizados sabe muito bem como isso funciona. Em medida, né? Nenhum país é extremo. Tipo, normalmente os países, não normalmente, tá, gente? Não são extrema nem uma coisa nem outra, né? Eles estão transitando entre um pormenor, ele tá perto do centro, né? Tipo assim, um tanto de imposto, mas um tanto de liberdade, etc. O que acontece com o eixo cultural? As sociedades, curiosamente, as sociedades se organizaram muito principalmente em torno do eixo cultural. Então, sociedades, em grande medida, foram formadas em cima do eixo cultural, né? Em cima de valores culturais, em cima de religiões, etc. Se você pensar em algumas sociedades, por exemplo, o povo, né, os judeus, eles se estruturam especificamente dentro de uma cultura. Então é a cultura que unifica eles, né? São os valores e a origem cultural que unifica eles. Se você pensar em povos mais originais, se pensar algumas etnias indígenas, etc., eles também se organizam em torno de valores culturais. Então, normalmente, um povo se forma, ou uma sociedade se forma muito em cima desses valores. Esses valores são de algum nível de importância. E o que é um eixo? Então, o que é esse eixo que eu estou falando que não foi debatido, que se tornou uma discussão mais moderna? Ele é um eixo que ele vai dividir as pessoas em dois grupos. Né? Eu não vou dividir em dois grupos, ela vai apresentar para você duas opções. O quanto você entende que o Estado deve preservar a cultura, e o quanto a cultura original, sua cultura original, e o quanto você quer que o Estado rompa com a sua cultura original, que ele modifique a cultura original, né? E a gente vai então separar entre conservador. Então o que é um conservador? Um conservador é uma figura que entende que é necessário preservar, né, ter a possibilidade do coletivo preservar a sua cultura, manter. E o que é um progressista? Bom, progressista então eu tô usando a palavra no sentido que eu acho que ela se aplica melhor, tá, gente? Eu tô escolhendo as palavras para conceituar o melhor que eu posso. Nem sempre progressista é dado especificamente assim, mas eu acho que quando a gente vê os debates, eles estão divididos mais ou menos assim mesmo, apesar de não ser muito bem esclarecido. Um progressista, o extremo progressista, ele acha que a cultura dele é equivocada e que ela tem que ser transformada, mudada e combatida. Então você tem que combater a cultura original para uma nova cultura. E isso gera uma série de debates, né? Onde isso vai entrar com o Estado? Onde isso vai entrar dentro do coletivo? Bom, vai entrar em muitos lugares. Então, né, isso vai cair muito diretamente, por exemplo, num tema que a gente vê ser recorrente, que, por exemplo, são as escolas. O quanto eu acho que as escolas têm que preservar alguns valores fundamentais e o quanto eu entendo que a escola tem que romper com esses valores com esses valores originais. Então, parece uma discussão simples, mas essa talvez seja a discussão que hoje gera mais debate. E ela é uma discussão, de fato, bastante interessante de ser feita, sabe? Porque eu acho que as pessoas
a própria pessoa muitas vezes tem opiniões distintas, dependendo do que ela estiver falando sobre esse ponto, né? Como funciona? Onde isso entra? Por exemplo, uma escola pode ter uma cruz ou não pode? A menina pode usar o véu, né? Se a menina é muçulmana, ela pode ir de véu para a escola ou não pode? Então começa em alguns lugares que a gente viu acontecer nas décadas passadas, a gente viu essa discussão se prontificar em muitos sentidos, né? E ela é ampla, ela é complexa, sabe? E eu acho que ela foi muito pouco debatida, porque obviamente eu volto naquela história, né, que os extremos são extremos complicados. Eu vou dar exemplos bem anteriores para vocês entenderem que há uma transição entre as diferentes culturas e sociedades, né, as diferentes civilizações ao longo da história debatem isso. Isso não é um debate especificamente moderno, né? Hoje, como as sociedades são muito plurais, ele se torna um debate pertinente, mas ele é um debate que aconteceu ao longo da história em muitos sentidos, de forma curiosa, né, que é o momento onde você acha que você deve progredir, que você deve mudar, que você deve transformar a sua cultura, e o momento que você deve preservar ou resgatar a sua cultura, né? Então as duas coisas são elementos plausíveis dentro da história, isso aconteceu várias vezes, e eu vou tentar mais ou menos explicar como, tá? Vamos pensar nos egípcios, tá? Eu dou aula de história, eu gosto bastante. Os egípcios são um povo, né, que, assim, os egípcios originais ali, que preservaram a sua cultura durante 3.000 anos. Então, durante 3.000 anos eles preservaram a cultura quase tal qual. Então durante 3.000 anos basicamente não houveram mudanças, mas houveram pouquíssimas mudanças. Eles foram extremamente conservadores com os seus valores. Bom, o que aconteceu? A cultura egípcia, nesse sentido, não existe mais, ela acabou no passado, mas eles conseguiram preservar, e até hoje a gente vai lá, visita e olha a cultura deles, fica curioso, etc. Lembrar de fazer uma propaganda que eu falo do curso de mitologia também, vou dar um curso de mitologia egípcia no mês que vem, tal, para quem tiver curioso, depois manda mensagem para mim. Mas eles conseguiram fazer isso. Então vamos pensar em outros povos, né? Tem então a gente tem então o povo cristão, né, original. Então. O cristianismo passou por mudanças distintas. Então não é preservar necessariamente o cristianismo, entendeu? E não preservar. É como essa cultura vai ser preservada ou não. Como é que eu vou explicar isso? Bom, no início da Idade Média, então, há um debate dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja, né? A estrutura se estabelece, ela tem os valores, etc., ela segue e há um debate, então, por exemplo, sobre a representação gráfica da cultura, né, dos valores. Se eles podem ou não ser representados. Não sei se muita gente sabe disso, mas teoricamente não poderiam ser representados. Se você for bem conservador em termos de cristianismo original e tal, você não pode representar graficamente, não pode haver pinturas de Cristo, da Virgem Maria, né, e etc., de Sansão, Davi e Golias e tal, não poderiam ser representados, né? Seria basicamente criminoso esse tipo de representação. Então a estrutura original, conservadora, vai nesse lugar. A igreja rompe com essa, depois de grande debate e reflexão, no início da Idade Média, então há um rompimento com essa estrutura, até porque os povos aos quais a igreja estava tendo contato eram povos que não conseguiam ler, né, não tinham habilidade, não tinham conhecimento ainda. Então, para que houvesse um diálogo, se entende que deve fazer uma passagem que seja gráfica, que seja visual, que seja em termos de arte. Isso muda o panorama da história da arte. De repente, aparece um monte de arte religiosa, né? A Idade Média, né, é repleta delas, em grande parte da humanidade é repleta, por conta dessa decisão, que é uma decisão de tendência razoavelmente progressista, né, de romper com o padrão original. Bom, há esse rompimento nesse ponto, mas o cristianismo como todo não caminha assim. Né, no Oriente, né, da Europa, né, na parte oriental da Europa, você tem então um cristianismo ortodoxo que mantém valores originais e que não caminha dentro dessa direção. Fala assim, ok, então caminhamos e desenvolvemos ali ao longo da história. Chega ali mais ou menos em 1500, então há grandes mudanças dentro da própria estrutura do cristianismo e aparece um tal de Lutero e ele acha que a igreja perdeu os valores. Ele vai ali em Roma e tal, e ele acha que tem muita corrupção, que os valores foram deturpados, que os valores não são mais os originais e tal. Entra em debate, Lutero entra em debate,
escreve sua tese, seu livro, bota para debate, a igreja chama ele para um tipo de inquisição, de debate. Alguns países, alguns estados, alguns reis compram a ideia dele, defendem ele, e a tese dele é que a igreja está progressista demais, que ela tem que retornar a um certo nível de conservadorismo, né? E aí vai surgir então um racha na própria estrutura cultural original, que seria cristã. Você vai ter um racha e vai ter então um movimento de caminho um pouco mais conservador, um retorno um tanto conservador desses valores que vai gerar os protestantes, né? Então a própria Europa racha, vão haver inclusive guerras, né, de rompimento sobre esse ideal, sobre essa disputa cultural, sobre qual valor seria o melhor, e a Europa dá uma rachada ali, os países se diferem então nesse termo. Então, isso acontece, às vezes um povo quer manter uma tradição mais conservadora, ele acaba procurando um próprio espaço onde ele pode determinar isso ou não. Então essa é uma discussão um pouco mais ampla, né? Algumas teses pressupõem que você deva romper com os valores totais, né? Há então teses que são inversas, que eles falam assim, você tem que romper com todos os valores. Esses valores culturais são, né, uma das teses você pode apontar aqui, são exatamente esses valores culturais que fazem a sociedade não ser boa o suficiente, e a sociedade se tornará ótima, né, à medida que eu romper com todos esses valores e caminhar na outra direção. Essa é uma tese que desenvolvida, inclusive, em grande parte pelo Marx, que ele vai falar da superestrutura, e ele vai falar sobre a necessidade de romper com esses valores originais e fazer um tipo de progressismo. Então, né, que esses valores, né, mantinham a sociedade dentro de um esquema, de fato eles mantêm mesmo e tal, e você deveria romper com eles. Então você bola então duas teses aí diferentes. Então você tem a tese conservadora, tem a tese liberal. E isso gera dois polos distintos. Aí você fala assim, mas essa discussão é moleza, né? Então alguém vai falar assim, eu acho que tem que romper com os valores e tem que ser liberal. Eu entendo. Mas o que acontece? Eu vou levantar um ponto bem curioso para debate, assim, para reflexão. Os povos indígenas presentes no Brasil, eles têm o direito de romperem com a sua tradição, ou, né, eles têm o direito, o Estado deve garantir o direito deles de romper com a sua tradição se eles quiserem, né, ou o Estado deve incentivar ao máximo que eles mantenham os seus valores originais, então, que eles conservem os valores originais. Porque, curiosamente, as pessoas às vezes têm posições distintas sobre o tema, posições distintas no sentido que a pessoa acha que a sociedade deve romper com seus valores e progredir, mas que esses grupos devem conservar os valores, né? E é sempre difícil quando você faz isso dentro de uma sociedade. É claro que, por exemplo, o Brasil é uma cidade muito plural, então, mas eu estou levantando que esse é um tema de debate, sabe? Esse é um tema não só de debate para com outros, mas de debate interno, de reflexão interna, né? Qual é a sua posição? Essa é a minha pergunta, né? Qual é a sua posição em relação a esse eixo cultural? Você acha que a gente deve manter os valores originais? Você acha que a gente deve resgatar valores mais antigos, originais? Ou você acha que a gente tem que progredir nesses valores? Isso não entra só... Por que isso é uma questão política? Porque isso não está só dentro... não está só dentro da esfera individual. É claro que está na esfera individual também, mas não está só dentro da esfera individual. Isso está também, por exemplo, se você tem um Estado que vai construir prédios públicos, que arquitetura que vai ser usada? Né? Uma das teses do Brasil foi usar um esquema bem progressista, né? O Brasil, quando construiu Brasília, rompeu com toda a tradição original de arquitetura e pressupôs uma nova cultura, um novo estabelecimento cultural, que é o modernismo e tal, que pressupõe, o próprio modernismo pressupõe, é um movimento artístico que pressupõe exatamente esse rompimento também, e construiu essa cidade, né, absolutamente moderna, que a gente inclusive chama de moderna, né, que não se voltou para valores originais. Mas pode ser que você tenha um movimento inverso, quer dizer, como assim, Rodrigo, do que você está falando? Mas o Renascimento é isso. O Renascimento é um momento da história onde isso acontece. O que é o Renascimento? É o fim da Idade Média. O que acontece? As próprias pessoas ali, elas visam resgatar valores culturais dos gregos.
né? Eles entendem que a formação deles tem uma origem dos gregos, então eles têm contato com os textos originais do Platão e do Aristóteles, algumas obras de arte, esculturas. Então há o que a gente chama de renascimento. O renascimento é uma reapropriação dos valores gregos. Então, né? Ela pode ser considerada, depende de como é que você vai considerar isso daí, porque de alguma forma rompe com o original, mas rompe tentando fazer um retrocesso para valores ainda mais antigos, mais originais, mais estabelecidos do que aqueles que estavam lá. Então a sociedade pode entrar nesse tipo de discussão, né? A mesma coisa acontece com os Estados Unidos, é um exemplo um pouco disso, né? A formação dos Estados Unidos, ela é um pouco estruturada em valores originais gregos, né? Se você pega o texto original ali, ele está muito associado ao texto do Aristóteles original. E eu acho que eu acho que a gente deturpou alguns valores que a gente pode retroceder em alguns aqui e revalorizar eles. Então isso acontece, é uma discussão dentro de uma sociedade, né? E muitas vezes quando você vai fazer uma escolha pessoal, né, de posição, ou mesmo uma escolha de partido, de candidato, isso muitas vezes está em jogo mesmo que você não esteja prestando atenção. Eu considero ainda, inclusive, outro ponto curioso, né? Até usando os Estados Unidos como uma referência, eu acho que a Constituição dos Estados Unidos faz parte do valor cultural deles, mais do que do normativo, faz parte dos dois, né? E que a Constituição de um país ela é uma estrutura de valores pelo quais o país se organiza. Então, uma discussão, por exemplo, sobre Constituição pode fazer com que, né, a pessoa fale assim, eu acho que nós devemos trocar os valores. Ou a pessoa fala assim, eu acho que a gente tem que retomar os valores originais e ser mais atento ao texto original. Isso aparece em discussão. A gente vai seguir o texto original ou a gente vai romper e progredir esse texto original. Né? Alguns países, igual o Chile, estão lá revendo, vão reescrever a Constituição. Pode acontecer, é um debate político, é parte do debate político. Então, né? Eles se alinham um pouco com o eixo normativo, por isso eles ficam disfarçados um do outro, né? Mas eu acho que o eixo normativo é o quanto o Estado tem o direito de executar algumas coisas ali ou não, o quanto ele se torna punitivo ou não. Então, fica um pouco distinto. Um são os valores, o outro é a ação normativa. Então, mas, bom, tá para reflexão também, né? Também uso esse processo para algum nível de reflexão. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um conjunto de posições. Então, vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei com vocês aqui. Aí eu vou mostrar então esse esqueminha. Então, assim, são 3 eixos. Então, quando a gente fala posição política, o pessoal brinca, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Eu normalmente acho isso uma configuração muito básica, muito pequena para delimitar algo e tal. Então, você é quanto de esquerda, você é quanto de direita, né? E eu acho que é uma escolha entre um conjunto dos eixos, né? A sua posição política é uma posição que se estabelece sobre distintos eixos, sabe? Então, a pessoa pode ser, vamos lá, de esquerda, liberal, mas conservadora. Não é estranho, tal, mas sim, é possível. Tal. Ou ela pode ser progressista, essa é bem difícil, progressista totalitária de esquerda, entendeu? Eu vou explicar por que isso está em debate, como é que funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso é pertinente. Vocês lembram do Estado Islâmico? Né, todo mundo lembra do dilema alguns anos atrás com o Estado Islâmico e tal. Tinha um dilema bem complexo, né? A gente olhava para o Estado Islâmico bem assustado. Então. O que o Estado Islâmico, que tipo de configuração o Estado Islâmico pressupõe? Totalitário, né? Ele é uma configuração totalitária e altamente conservadora, né? A gente chama esse altamente conservador de fundamentalista muitas vezes. Então eles são altamente totalitários, altamente conservadores. Eles são de direita ou de esquerda? Eu não sei. Eu acho que não interessa muito. A organização econômica deles não está muito em debate. Eu tanto não sei que eu acredito que talvez ninguém saiba, né, se eles são de esquerda ou de direita em termos de organização econômica. O que chama a atenção da gente é que eles são altamente totalitários, ou eram, né, e altamente conservadores. E isso é um perigo, porque quando você configura esses 2 eixos, você pressupõe que você tem uma cultura que deve ser preservada e o Estado deve intervir na preservação dessa cultura. Então esse é um tipo de posição, né? Então o Estado pode punir pessoas que não exercerem, que não andarem na linha
ou seguirem, né, os fundamentos culturais, religiosos ali do Estado. Mas você pode ter outra configuração, então vou jogar outra configuração. Você pode ser conservador, você pode ser bem conservador, mas liberal. Né, no outro eixo, no eixo normativo liberal. Quer dizer, você quer preservar a sua cultura, mas você quer que cada um tenha o direito de preservar a sua cultura tal qual achar melhor. Né, você quer que o Estado não intervenha na possibilidade de você preservar a sua cultura original. Né, você quer ter a liberdade, né, de poder preservar a sua cultura tal como você preferir. Então, e que o Estado não tenha poder de intervenção dentro desse espaço. É possível? É uma posição possível. Entendeu? Eu estou articulando isso para mostrar que esses dois eixos são separados, eles são independentes. E você não precisa ser um extremo, né? Você pode ser um meio do caminho em alguns lugares ali. O tanto que você quer preservar, o tanto que você quer mudar, inclusive muda, né? Tipo assim, ao longo da história você pode falar assim, ah, não, eu acho que a gente deve resgatar alguns valores antigos, porque eles foram perdidos, acho que eles eram valores interessantes. Ou você pode querer romper com todos os valores, né? Romper com toda a estrutura de valores de forma bem agressiva. Qual que é o problema disso? É que muitas vezes você não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Tipo, você romper com todos os seus valores, você está correndo um risco. Então. Esse dilema é colocado para os povos... Foi colocado, vou colocar diferente, né? Foi colocado para povos mais originais, quando eles entraram em contato com outras civilizações. Quer dizer, eles deveriam preservar a sua cultura, ou eles deveriam se adaptar à nova cultura que estava sendo apresentada para eles, né? Então, se a gente tem dificuldade, às vezes, de enxergar isso com algum cuidado, algumas figuras, algumas sociedades na história tiveram esse dilema e tiveram que encarar ele. Porque, por exemplo, se você entra em contato com um povo europeu e você é uma cultura ali mais original, sabe, com menos mecanismos civilizatórios, né? Você tem que entender o tanto que você vai querer adaptar a sua cultura a esse novo contato ou não. O quanto você quer preservar e o quanto você não quer preservar. E é um dilema, né? É um dilema muito grande, porque a própria configuração da sua sociedade pode... Por exemplo, se você se adaptar completamente, a sua cultura pode diluir de tal forma que ela desaparece. E se você não se adaptar, você pode ficar tão para trás ou tão excluído que você não consegue desenvolver e sua cultura pode morrer, sua sociedade também pode desaparecer, também corre esse risco. Então. E aqui o Brasil aparentemente conseguiu conservar grande parte dessas culturas distintas, originais, dentro do mesmo espaço, dentro da mesma nação, mas outros países tiveram essa dificuldade. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, o Estado dos Estados Unidos, né? Na época, vocês leem um livro muito curioso, chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio, conta um pouco dessas histórias, um livro muito bonito. Os Estados Unidos entrou em algum momento na ideia de que os povos indígenas não podiam manter a cultura deles tal como era, porque era uma cultura teoricamente atrasada, e o Estado, né, a nação, o Estado deveria fazer ou forçar com que eles progredissem, com que eles se adaptassem e se modernizassem à nova cultura. Esse tipo de ação também, se eu não me engano, aconteceu na Austrália com os aborígenes, né, onde o Estado interveio tentando forçar uma mudança dentro da cultura original dos aborígenes ali. Então. Bom, e situações diferentes da história. O nome do livro chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Chama muito bonito, conta o relato, né, dos principais chefes indígenas durante 1850 até 1920 mais ou menos e tal, e como é que muitas dessas culturas acabaram desaparecendo, basicamente desaparecendo. Então, pra vocês entenderem um pouco, a cultura era muito baseada nos cavalos. É bem interessante explicar isso. A cultura dos índios americanos ali, né, norte-americanos, era muito baseada equestre, né, nos cavalos. Olha que coisa curiosa. E como eles eram muito dependentes dos cavalos, em algum momento o Estado americano, né, a nação americana, resolveu que para eles romperem com a cultura, eles tinham que tomar os cavalos e matar os cavalos todos. E eles fizeram isso, eles pegaram os cavalos e mataram todos. Deixaram eles sem cavalo, e eles não sabiam mais o que fazer, porque a cultura deles estava estabelecida em cima, né, dos cavalos e dos búfalos e tal. E curiosamente, eu vou retroceder e falar que esses cavalos que eles usavam, que estavam absolutamente integrados dentro da cultura deles naquele momento, que era 1850, esses cavalos, eles não estavam ali 300 anos antes. Né? Quem trouxe esses cavalos, eles tomaram contato com eles a primeira vez, foram os espanhóis. E os espanhóis tinham uma cultura muito grande dos cavalos.
quando, né, lá 300, 400 anos atrás, eles entraram em contato com os espanhóis, eles acharam os cavalos o máximo e se adaptaram aos cavalos. E os cavalos que eles encontraram dos espanhóis e acabaram procriando, desenvolvendo, acabaram fazendo parte da cultura deles. Então, eles tinham tido um momento anterior, muito anterior a esse, de progressismo, né, de mudança da cultura original, e que houve uma grande transformação e desenvolvimento cultural. Algumas culturas têm uma questão muito interessante. Por exemplo, os gregos, eles gostavam muito da cultura deles, mas eles eram muito liberais. Eles não eram normativos em termos de cultura, de forma que eles fizeram um costurado de culturas distintas. Eles pegaram várias culturas distintas, eles eram povos distintos, para falar a verdade, eles nunca foram um povo único, e por meio da cultura eles acabaram se tornando tipo uma nação, promovendo as Olimpíadas, etc. Né? Então, alguns eventos culturais, alguns livros, etc., foram fundamentais para estruturar e organizar a cultura deles. E a gente preserva, né, dos gregos, muitas vezes a gente preserva até hoje. Lê o Aristóteles e o Platão hoje, eles são sempre lidos, né, fazem um pouco parte, talvez, do processo cultural ocidental em geral. Então, é isso em relação aos eixos, né? São 3 eixos, acho que eu consegui explicar aí mais ou menos bem. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa muito curiosa aqui, que é a minha novidade, né, que é esse, eu chamo de prisma político. Então, eu ia chamar de cubo político, mas eu fiquei pensando que cubo é um nome horrível, né? Eu acho que prisma é um nome muito mais interessante. Então, e o que acontece? Eu quero colocar, eu quero dividir as posições e explicar um pouquinho pra gente o que elas representam, sabe? Eu quero colocar elas de forma clara para vocês. Então, o que acontece? Eu posso pegar essas diferentes posições, eu posso pegar esses diferentes eixos, né, e apresentar eles aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Eu posso conjugar os diferentes eixos aqui, estruturar eles. O que acontece? Quando eu jogo isso no mesmo lugar, eu acabo gerando esse tipo de prisma, sabe? Que tem diferentes posições. Eu vou tentar explicar elas para vocês. Né? A mais extrema de todas é essa posição aqui em cima, que eu vou chamar de totalitarismo. Ela é muito personificada, inclusive num livro, né? É uma posição, a posição extrema muitas vezes as anotações estão inversas para vocês, né? Desculpa, então. Depois eu mando, para quem quiser, depois eu mando uma foto das anotações para ficar mais claro, então. Mas quando a gente olha aqui, o totalitarismo seria quando o Estado tem total controle. O que é o totalitarismo? Ele é totalitário, né? Tipo assim, ele é totalitário, o Estado tem total capacidade de intervir no cidadão, ele é conservador, ele quer conservar os valores tais quais, originais, e ele é de esquerda, porque a esquerda pressupõe que o Estado tem total controle também sobre as propriedades, né? Também sobre a economia. Então é um total controle do Estado sobre o indivíduo, né? O controle é econômico, é cultural e é normativo. O Estado tem o poder ou a primazia absoluta sobre a ação do indivíduo, seja econômica, cultural. Então o Estado determina qual vai ser a sua cultura, o Estado determina qual vai ser como vai funcionar a economia, como é que ele vai distribuir os valores, você trabalha, né? E o Estado determina, o Estado tem todas as normas, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, né, para quem quer entender tem esse livro muito simpático do Orwell, né? Muito simpático não, tipo, é bem triste, que é o 1984, que ele teoriza um pouco sobre um Estado. Assim, ele está olhando estados que ele viu de fato, né? Ele está olhando alguns movimentos que aconteceram no século XX, mas que ele vai tentar determinar ali sobre quais parâmetros ele acontece, que é um controle absoluto do Estado. Então, né? Então tá aqui no topo, né? Seria o totalitarismo. Então. O que é o eixo, o ponto mais de baixo dessa estrutura? Né? Onde está o ponto mais abaixo dessa estrutura? Aí eu vou explicar. Esse ponto mais abaixo ele é o seguinte: é direita, liberal, progressista. Tá? Direita, liberal, progressista. Quer dizer, o Estado não normatiza nada, né? O Estado não preserva nenhuma cultura, ele é progressista. Você pode romper completamente com a estrutura cultural, você não precisa preservar nada, e o Estado não determina nada da economia, cada um se vira por conta própria. Né? Quando o Estado não determina nada da economia, significa que você ganha o seu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, você adquire sua propriedade, faz o que você quiser com ela, né? E isso é anarquia. Então esse ponto é
o anarquismo, né? Ou anarquia. Né? Quer dizer, é basicamente a ausência do Estado. Né? É o Estado não interferindo em nada. E cada um se autogoverna. Né? A anarquia é essa, cada um se autogoverna, cada um faz exatamente o que quiser, e aí a gente vê o que acontece. Então essas são as duas teses extremas. Mas a gente tem outras teses presentes, se a gente for tentar dividir, são as arestas aqui. Eu vou lembrar que eu estou apontando as arestas que são extremos. As arestas representam sempre encontros extremos. Né? Cada uma dessas 8 posições são pontos extremos. Né? Normalmente, ou civilizadamente, a gente não está lidando com pontos extremos. A gente tende a lidar com pontos mais ponderados, assim, mais balanceados. Né? Eu apresento os pontos extremos só para a gente poder visualizar como que as posições políticas estão divididas. Então você tem esse totalitarismo. Se você... Né, o totalitarismo, na minha concepção, é esse ponto, mas o extremo ele tem que ser de esquerda, porque a esquerda pressupõe o controle total do Estado sobre a economia e sobre a propriedade. Tá? Então é o ponto mais totalitário. Mas você pode caminhar para a direita. Né? O que é esse ponto de cá? É o que a gente chama normalmente de fascismo. Ou é mais ou menos o que a gente viu acontecer na Alemanha do Hitler. Ele é extremamente totalitário, ele é conservador, ele é bem conservador, ele é de estrutura conservadora, né, culturalmente conservadora, e ele é de direita, quer dizer, ele é de direita na economia, quer dizer, ele intervém pouco na economia. Ah, como é que eu sei disso? Eu sei porque eu fiquei lendo sobre a economia da Alemanha nazista para poder falar isso com um pouco mais de critério, mas ele não intervém, quer dizer, ele tem baixos impostos, o Estado tem poucas propriedades, né, e ele incentiva os negócios individuais, ele incentiva que haja dentro da sociedade um livre comércio, uma livre estruturação comercial. Então ele se configura economicamente como direita. Tá? A gente tem, eu coloquei aqui basicamente marxismo, mas ele pode ser, o marxismo tem mais de uma etapa, então ele pode ser definido também como o que a gente chamaria de socialismo também. Tá? Ele é totalitário, tá? Ele é progressista, porque né, dentro da estrutura do Marx eu acho que as pessoas conversam um pouco sobre isso, mas o Marx ele fala da superestrutura, ele fala que a superestrutura prende o homem, inclusive ele vai delimitar, por exemplo, a igreja é o ópio do povo, então essas estruturas culturais, inclusive artísticas, elas existem para travar o avanço da revolução, para dividir as classes, então há um pressuposto também de rompimento com a cultura. Né? Então a tese do Marx também pressupõe esse rompimento. E o que acontece? Então ele é totalitário, o Estado, né, nesse momento, né, a gente chama normalmente de socialismo, tem total poder, né, ele é progressista e é de esquerda total. Então esse ponto é extrema esquerda, totalitário e extremo progressista. Né, é mais ou menos essa posição. Assim, e eu tenho essa daqui que eu coloquei aqui na pontinha, não sei se vocês estão vendo essa daqui, essa é muito curiosa. Eu apelidei ela de BNW. eu estava tentando achar um nome para ela, eu achei difícil de achar um nome, mas eu vou explicar. É o seguinte, essa posição seria totalitário, progressista de direita. É isso mesmo? É isso mesmo. Então. Totalitário, progressista de direita. Então. Ele é o seguinte, o Estado te força, é uma posição onde o Estado te força a romper com a sua cultura original. O Estado tem o poder, o Estado é totalitário, mas ele é progressista. Então, ele te força ou te obriga a romper com seus laços culturais. Então. E essa posição, eu acho que a gente vê algumas figuras mais modernas proclamando, assim, falando um pouco dessa posição, mas ela está muito bem descrita num romance muito famoso que é o Brave New World, né, que é o Admirável Mundo Novo. Então, se você quer entender essa posição, então é interessante você ler o Admirável Mundo Novo, que é um livro bem interessante, onde o Estado é totalitário, ele é controlador, e ele vê com maus olhos algumas questões, como formar a família é uma coisa que não pode, né, o Estado não permite, você sair com a mesma pessoa, ou ter um romance com a pessoa duradouro, né, ou apaixonar por alguém é muito mal visto. Então algumas estruturas, a religião é mal vista em geral e tal, ele é bem mais científico do que ele está trabalhando com a ideia da religião e tal, então ele é super progressista, mais totalitário, né, ele é impositivo. Então é uma posição que as pessoas quase não imaginam que ela pode acontecer, mas ela tem uma possibilidade de acontecer, a gente só não tem muitos registros dela ainda, talvez aconteça. Então.
E aí a gente desce aqui para baixo, para as posições mais liberais. Quando a gente desce aqui para baixo, a gente vê 4 posições liberais. O anarquismo é o extremo dela. Né? A gente tem aqui o que seria, na minha concepção, o comunismo, que seria o seguinte: seria extrema esquerda, extremo progressista, né, muitas vezes, rompendo com os valores originais, religiões, etc. Mas não totalitário, quer dizer, cada um age como achar melhor. Esse é o ideal utópico, né, que se almejava em algumas revoluções desse nível, que se imaginava que se teria um momento totalitário, depois teria esse momento onde o Estado não precisaria mais ser totalitário, né, a gente nunca viu acontecer exatamente. Também é uma posição, teoricamente, um pouco mais fictícia. Então. A única coisa é que essas pessoas dividem, né, cada um se normatiza, né, cada um... as pessoas são liberais, não tem norma, não tem regras, as pessoas são rompem com a cultura original, com a estrutura cultural original, mas elas vivem em comunidade, quer dizer, tudo que elas produzem, tudo que elas geram, elas entregam para o coletivo redistribui, né? Há uma redistribuição natural desses bens, desses valores. Então, também é uma posição mais ou menos hipotética, a gente não viu ela aparecer tão bem assim. Eu acho que a aparição dela está num outro ponto, que é esse daqui, que eu chamo de socialismo teocrático ou comunismo teocrático, que é um ponto mais no final, que é quando uma sociedade é conservadora, de esquerda, né, divide economicamente tudo, mas é liberal, quer dizer, não é extremamente normativo. Algumas culturas originais, algumas tribos e tal funcionam assim, né? O que estrutura eles são os valores religiosos, míticos, né? Eles nem sempre são absolutamente normativos, mas eles se unem por conta de uma religião ou de uma cultura. E eles trabalham dividindo tudo, né? Então, tudo que você caça, tudo que você produz, você leva e é redistribuído dentro do grupo. Normalmente funciona com sociedades menores e tal. Tipo assim, a gente tem esse registro em sociedades menores, mas há indícios, né, ou concepções de que algumas das primeiras civilizações tinham esse formato, que eram ali os sumérios, os acádios. Eles tinham um formato mais ou menos semelhante com esse, que desenvolveram a agricultura, onde a produção do todo era redistribuída e isso tudo era organizado, baseado numa mesma religião, numa mesma estrutura teológica que eles acompanhavam. Então. Mas eles não eram tirânicos, assim, normativos, né? E a gente tem, então, uma última posição aqui, eu chamo eles mais ou menos de republicanos, que é curiosa, que é extrema-direita, quer dizer, cada um se vira, né, economicamente por conta própria, né? Você paga, você imagina assim, menos impostos, ou zero imposto, né? Mas ele se organiza de forma liberal, quer dizer, ele defende ou tenta defender as próprias liberdades, e, no entanto, ele é conservador. Então ele é de direita, né, economicamente, ele é liberal em termos de defender as liberdades, né, sempre pregar que o Estado deve intervir o mínimo possível, mas é conservador em termos de... É conservador normalmente em termos de fundamentos, assim, de cultura e tal. Me parece a posição... A gente tem uma dificuldade de descrevê-la aqui. Me parece um pouco a posição dos republicanos americanos, que são bem de direita nesse ponto, e conservadores, são de direita e conservadores, né, e trabalham com liberdades, normalmente eles estão discutindo liberdades fundamentais. Mas me parece também a posição semelhante à dos gregos, né? Os gregos muito provavelmente tinham uma posição que lembra um pouco essa posição, né? Eles preservavam a cultura, mas eles preservavam enormemente as liberdades também, apesar de que eles não eram assim tão de direita, porque eles se organizavam, eles seriam mais ou menos um meio termo. É isso. Quero saber se vocês têm perguntas. Acho que eu fiquei aqui 1h30 tentando explicar isso. Não sei se ficou muito complexo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se ajudou alguém em alguma coisa, se não ajudou. A ideia de um conceito é clarear, entendeu? Tipo, qual que é a ideia de você conceituar, que é o que eu estou fazendo? Estou conceituando 3 eixos, né? Cada eixo gera 2 posições extremas distintas, mas posições no meio, né? E a configuração, né? Como esses 3 eixos se configuram numa mesma estrutura. É difícil de explicar, agora dando essa live eu entendi o quão é difícil de explicar isso para as pessoas.
Mas eu espero que tenha ajudado, porque eu acho que conceituar claramente, quando você conceitua, você ilumina, sabe? Você clareia e permite que a pessoa reflita, né? A Ângela está falando assim, muita coisa para refletir, é exatamente isso, né? O meu objetivo é que eu dê elementos para que você reflita, para que cada pessoa, né, se todo mundo tiver agora imaginando qual que é a sua posição em cada um dos eixos e onde é que se encaixa, então a aula prestou o seu serviço. O serviço da aula não é indicar qual posição é certa, é indicar quais possibilidades você tem sobre o que você está versando, entendeu? O que é isso de direita e esquerda exatamente, o que é conservador e progressista, o que é totalitário e liberal, e para a gente entender o que a gente está fazendo, o que tipo de escolha cada um quer fazer, né? Porque as escolhas são muito individuais. Quando a pessoa vai fazer uma escolha política, eu acho que as pessoas fazem ela equivocadamente. Elas às vezes escolhem um político ou um partido como se fosse um time de futebol e começam a defender ele invariavelmente, independente da posição dele, independente do que ele está falando, entendeu? E eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a gente tem que estabelecer o que a gente quer naquele momento, o que é importante naquele momento, e a partir do entendimento do que a gente acha que é relevante, é que a gente vai para o debate e faz escolhas representativas, etc., né, que uma claridade dos conceitos permite ou ajuda que as pessoas façam escolhas individuais e para o coletivo um pouco mais conscientes, mais lúcidas, né? Em vez de jogar tudo em extremos ali, que ela nem sabe muito bem o que ela está debatendo e tal. Acho que vocês acabaram percebendo que quando as pessoas estão debatendo aqui direita e esquerda, elas pegam todos esses outros conceitos e jogam para um lado ou para o outro. Então, o que é bem curioso, fica bem esquisito e tal. E aí não dá para você entender nada do que está sendo debatido, porque não dá para entender mesmo, porque não está conceitualmente claro. Então. Mas bom, o Gustavo falou que gostou aqui também, a Lúcia falou que gostou. Espero de fato que vocês tenham gostado bastante, que tenha sido simpático. Eu tenho um texto disso também, eu fiz um texto, estou terminando de revisar ele, não é um texto longo, são tipo umas 6 ou 7 páginas para explicar, e eu vou disponibilizar também para ver se ajuda um pouco as pessoas a entenderem um pouco melhor, tá? E eu vou mandar para quem quiser, me fala que eu mando uma imagenzinha do quadro para vocês, então. Tá bom? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que bom que você gostou, Cleide. Qualquer coisa também vocês me mandam a pergunta depois e eu respondo, eu mando pra vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, manda pra mim. Em geral, eu só comentei que eu não vou falar de partido político, principalmente do Brasil, nem de candidato do Brasil, não é zero minha intenção e tal. Eu acho que cada um faz sua escolha, né? Eu só acho que a gente tem que formular debates conscientes, claros, organizados e tal, né? Eu pessoalmente adoro as divergências, a possibilidade de divergência, então se saudável, né? O que é uma fraude? Vou falar isso também. O que é uma fraude? Uma fraude é quando o cara fala que ele é as duas coisas, né? Quando o cara fala que ele é de esquerda, mas age como se fosse de direita, ou fala que é de direita, mas acaba depois agindo como se fosse de esquerda. Ou muitas vezes o candidato faz isso. Eu acho que isso vai ajudar vocês. Muitas vezes o candidato não se posiciona. Muitas vezes ele não delimita para você qual que é a posição dele. Fica uma coisa nebulosa, assim, sabe? Suja, amorfa e tal. E para um grupo ele fala uma coisa, para outro grupo ele fala outra, e você fica assim, ué, mas qual é? Entendeu? Você não consegue delimitar. E a política muitas vezes faz isso. Muitas vezes o que muitos políticos fazem é não deixar clara a sua posição para tentar ganhar o máximo de pessoas que puder, entendeu? O que é muito triste, então. Vale outra aula sobre prisma, né? Para deixar mais claro. Vale. Essa era uma aula de teste, tá, gente? Assim, como eu fiz a hipótese, né? Eu fiz essa aula como um teste para fazer uma explicação. Mas, assim, até dá para dar um curso inteiro sobre isso. Né? Mas eu fico pensando que, como a gente é escola de arte, eu não sei se faz sentido a gente dar um curso inteiro sobre política, mas, né, viraria um curso inteiro, né? Um curso pequeno, né? Tipo um workshopzinho e tal, para explicar e responder mais perguntas, então. Mas, bom, eu não sei se encaixa muito, mas a gente pode pensar, ou pode fazer uma outra live em outro momento, se vocês acharem legal, né? Eu quero inclusive fazer uma com a Paula, que eu e a Paula a gente discute bastante isso, é muito legal. Ela queria participar, mas alguém precisava ficar com o Rafa hoje também. Mas a gente está pensando em fazer um debate também, eu e ela, assim, um conjunto, né, de perguntas e respostas do mesmo tema mais tarde, né? Então fica aí a introdução do tema para vocês pensarem, refletirem, estruturarem,
né? E vou ver se eu faço essa outra live com ela depois como um tipo de debate, perguntas e respostas. Então, é isso aí. Muito obrigado para todo mundo, tá? Quem interessar, quem quiser saber mais, pode me mandar pergunta, pode me pedir coisas que eu mando, né? Assim que o texto estiver pronto, em breve eu mando ele. Estou escrevendo um monte de texto recente, né? O Gustavo fica falando isso para mim que eu não termino de entregar os textos, mas mas eu vou, esse eu vou disponibilizar, assim, tá basicamente pronto, eu só estou revisando algumas coisas nele e tal, e ele é mais curtinho, mais fácil. Tranquilo? Então, ó, tudo de bom pra vocês, tá? E fiquem atentos nas outras aulas. Vou lembrar aí que a gente tem aula de filosofia, a gente tem aula de mitologia grega nas segundas. Essa aula vai virar um curso. A aula de mitologia grega da segunda vai virar um curso de mitologia egípcia na segunda de tarde. Quem quiser fazer uma aula de mitologia egípcia e o curso de mitologia egípcia já pode entrar em contato comigo, que mês que vem já deve começar. Nas segundas de tarde. A gente tem filosofia da arte nas terças de tarde. Tá muito legal, a gente vai falar sobre Walter Benjamin na próxima aula, né? E a gente tem, nas quartas de tarde não tem nada, mas a gente tem os cursos de astrologia também, que são muito legais, né? Na verdade tem um só acontecendo nas quintas de noite, também muito legal, quem quiser participar. Ok, tirando isso a gente tem as outras aulas, são as aulas de pintura, desenho, gravura, aquarela, fotografia, etc. É isso aí, tudo de bom pra vocês, né? Deixa eu ver como é que eu desligo aqui, que eu também já esqueci.